Bom, diria que depois dessa derrota, o pior em si nem foi em relação ao resultado e muito pelo que não vimos, né, dentro de campo nesses 90 minutos. Primeiro, o jogo realmente um pouco mais complicado do Cruzeiro na atual temporada, sem grande destaque, sem muitas mudanças. Eu mesmo falo aqui para vocês que estadual para mim não serve para absolutamente nada, a não ser fazer testes. O Cruzeiro não tem obrigação de ganhar, não tem obrigação de ganhar de todo mundo. Isso aqui, quem acompanha meu canal sabe muito bem. Ainda mais nesses vídeos de pós-jogo, né, que eu sou bem aberto aqui para vocês para dar essa opinião. Mas o que o Cruzeiro testou hoje, né? O que vimos de diferente, que pode ser utilizado, tirando ali o lado direito do campo, mas se você vê interação ofensiva, Cruzeiro muito diferente do que estava, por exemplo, na Série B. E até interessante, né? Se você for comparar o Cruzeiro que enfrenta o América na temporada de 2022, né, no ano passado, mesmo com aquele time ainda muito mais jogadores novos, né, jogando juntos, do que nessa atual temporada, e teve um desempenho bem melhor. Aquele que foi o primeiro jogo que o Cruzeiro começa jogando com 3 defensores na temporada, e o Cruzeiro nessa partida de hoje bem ruim. Jogo contra o Patrocinense também, tirando o primeiro tempo, muito abaixo, e agora também contra o Atlético praticamente não existiu futebol, né? O Cruzeiro muito ruim, esses primeiros 3 jogos na temporada. Se eu pudesse definir uma nota, eu daria aquela famosa nota 5, né? Até porque fez um de cada. Uma vitória, um empate, uma derrota, e começando, né, bem em outro empate, agora perdendo esse jogo contra o América, que eu quero comentar aqui um pouco com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal e conferir nosso recado que eu tenho da Cerrado Bet, nossos patrocinadores, que está com boas cotações para o decorrer desse sábado. Nesse sábado ainda tem bons jogos, igual o clássico, que começou agora há pouco, né, entre Palmeiras e Santos. Uma vitória do Palmeiras pagando 1,32, um empate 3,80, uma vitória do Santos 7,20. Tem também o Ipatinga contra o Atlético Mineiro, uma vitória do Ipatinga pagando R$10 a cada real apostado. Ótima cotação. Um empate 4,60 e uma vitória do Atlético fora 1,19. Tem também Tombense e Caldense, agora às 7 horas. Além também de, no caso, o Sport e Luverdense, lá do Campeonato Mato Grossense. Um dos poucos que vai acontecer agora, então, no decorrer desse sábado. Para você começar a apostar, o link da Cerrado Bet está aqui embaixo. Você vai ter 100% de bônus até no valor de R$50. Só você chamar aqui no WhatsApp e ativar esse bônus para ter lá dentro do site, beleza? Bom, Cruzeiro que começa com uma escalação diferente, que já era de se imaginar, com um esquema que eu achei interessante em relação ao Wesley Gasolina, entrando, podemos dizer assim, como um papel de um terceiro zagueiro, né? Jogando ali, no caso, com o Wesley Gasolina, o William Oliveira, o Lucas Oliveira e o Reinaldo, tendo essa estreia aí do Reinaldo pelo lado esquerdo do campo, na vaga do Eduardo Brock, tá? Então, assim, o Cruzeiro que fez essa troca ali, né? Tendo o William e o Wesley Gasolina por essa função, o Wesley jogando como se fosse uma opção de terceiro zagueiro, mas ainda assim, bem aberto pelo lado direito do campo, que eu particularmente gostei muito da atuação do William, tá? É um cara aí que chega para realmente levar muito esse nível da defesa do Cruzeiro. E a Raposa ali ainda com o Marquinhos Cipriano na lateral esquerda, fazendo a sua estreia na temporada. Mais uma vez o Ian Lucas no meio de campo, Neto Moura pela direita, Ian Lucas na esquerda, ponta direita o Nicão, centralizado o Wesley e na esquerda o Bruno Rodrigues. Tinha uma expectativa do Gilberto começar jogando, mas eu entendo, até porque ele entrou ali nos 27 minutos do segundo tempo, tá ainda aos poucos pegando condição de jogo. Cruzeiro que começa assim, igual o América, né? Sem conseguir fazer muita coisa, por quê? Principalmente por conta do juiz que não facilitava a vida dos dois times, parando toda hora. Cruzeiro que começa ali as primeiras chances, no caso aos 8 minutos, que sai o gol do Bruno Rodrigues anulado. O Cruzeiro tem tido uma certa azar também com gols anulados, realmente estava impedido. No caso, aí um bom cruzamento, no caso uma boa tabela entre o Wesley Gasolina e o Wesley, que no caso aí o Wesley devolve, o Gasolina dá um passe ali por cima para o Bruno Rodrigues, que infelizmente estava realmente impedido, no caso, naquela ocasião, né, uma pena mesmo. Enfim, o Cruzeiro não estava conseguindo realmente sair para esse jogo nesse primeiro tempo, principalmente por conta de que o juiz toda hora parava essa partida. Muitas faltas, o juiz enrolando bastante o jogo. Cruzeiro e América basicamente nos 30 minutos do primeiro tempo não conseguiu fazer absolutamente nada, né? Você vê que não era um jogo que as duas equipes criavam, chutes ali, boas defesas do goleiro, não, nada disso. Era um jogo bem equilibrado, sem muitas coisas. Cada falta que caiu o juiz demorava 2, 3 minutos e o time do Cruzeiro, para falar a verdade, pegava a bola ali, não fazia muita questão de ser algo um pouco mais criativo, a não ser rodar, né? Teve boa sequência de passes, igual eu deixei aqui, uma pena que eu não posso mostrar aqui o vídeo, né? Mas uma boa tabela, principalmente pelo lado direito do campo. Cruzeiro ali com o Nicão, o William e o Wesley Gasolina. Teve até uma hora que o Wesley Gasolina tenta dar um passe ali pro Bruno Rodrigues, que ele tenta um passe cruzado, né? Aos 6 minutos, mas na minha visão deveria ser um passe por cima. Cruzeiro com boas tabelas, mas faltou, né? Um pouco mais de objetividade
e também até em relação ao juiz deixar um pouco mais o jogo correr. Eu diria que um dos piores primeiros tempos do Cruzeiro nessa atual temporada, principalmente os primeiros 30 minutos do Cruzeiro, não teve nada, né? Realmente muito ruim. O Cruzeiro teve algumas oportunidades de contra-ataque, mas mesmo assim não soube aproveitá-las. Tinha ali boas ocasiões para sair pela beirada, principalmente o Neto Moura com enfiadas para o Bruno Rodrigues no lado esquerdo. A única coisa que eu tirei de interessante foi justamente o William na lateral direita, o William e o Wesley fazendo essa função, além também do Wesley e o Bruno Rodrigues meio que fazendo um papel invertendo, não tem hora. O Bruno Rodrigues, muitas vezes o Wesley ia para a ponta para receber e deixava o Bruno Rodrigues um pouco mais na frente, que foi inclusive um dos gols, né, impedido, que ele dribla o goleiro, foi justamente dessa forma, mas realmente estava impedido no primeiro tempo, nem teve muito o que discutir. Chega ali na segunda etapa e o Cruzeiro não faz nenhuma mudança. Eu até que entendo, eu particularmente não faria nenhuma mudança. O Nicão estava razoável, o Wesley estava indo bem e o Bruno Rodrigues também, não tinha nem o que dizer. Também não mudaria nada. E assim, o Cruzeiro tenta aos poucos fazer algumas jogadas. Começa o primeiro tempo bem mais ofensivo, as duas equipes dispostas a mais a jogar, na minha opinião. Teve esse lance do Wesley que dá uma bela finalização para a defesa do Cavicchioli, que faz uma boa defesa no canto, né? Aos 8 minutos do segundo tempo, o Wesley dá uma finta ali em cima do Nino Paraíba e chuta ali para uma boa defesa do goleiro do América. O Wesley que, na minha opinião, mereceu fazer um gol em cada jogo aí que ele fez pelo Cruzeiro, mas acabou que a bola não entrou, né? Contra o Patrocinense ele faz um, se não me engano, ele está impedido. Aí contra o Atlético ele teve outra oportunidade e agora também contra o América ainda não fez nenhum gol, né? Aos 11 minutos o Cruzeiro já dá alguns indícios de que pode ter sim alguns erros na marcação. Se não me engano teve ali uma cobrança de escanteio, logo no rebote tem um cruzamento da direita para a esquerda, o Henrique Almeida livre. O Cruzeiro estava com o Wesley Gasolina e o William, nenhum estava lá naquela função, nem o Lucas Oliveira também, que poderia estar 3, né? Naquele lado ali estava o Henrique Almeida que dá um chute de cruzado passando bem perto da defesa. O Rafael Cabral não conseguiria pegar se essa bola fosse no gol. Aos 16, né, o Wesley também teve mais um bom chute, né, na minha visão. Boa defesa do goleiro do América. E aos 25 minutos sai o Wesley para entrar então o Gilberto, que na minha opinião não foi uma ótima mexida do Paulo Pezzolano. Por quê? Porque ele tira o Wesley, que na minha visão poderia, por exemplo, fazer um papel pelo lado direito, tirando, por exemplo, o Nicão e deixando, no caso, o Gilberto, o Bruno Rodrigues e o Wesley lá na frente, mas nada que muda muito assim, até porque o Wesley jogou os últimos 3 jogos, né? E acaba então em saindo o gol logo 7 minutos depois do Henrique Almeida, o Lucas Oliveira errando de novo, né? Realmente é complicado dizer, porque o Lucas Oliveira na estreia dá aquele passo lá para trás contra a Patrocinense, que quase sai um gol contra. Eu diria que tem muito mais culpa do gramado do que ele, mas fica lembrando, né, daquele lance na mente do torcedor. Lucas Oliveira já errou naquele lance, contra o Atlético que não foi bem, o Cruzeiro levou gol em todos os jogos, não tem como elogiar um jogador sequer na defesa do Cruzeiro, se você for analisar dessa forma, né. O Lucas Oliveira então errando de novo, a bola vem ali, eu não sei se ele já tenta dar um passo para frente, ou se ele tenta já dar um chute logo e tirar, mas acaba que ele fura a bola ali e entrega no pé do Henrique Almeida, que não teve muita dificuldade para chutar ali pro gol. Teve gente que criticou também o Rafael Cabral nesse lance do gol, eu acho que não tinha muito o que fazer. Na minha visão era um erro que deveria ter sido antecipado pelo Lucas Oliveira, e já no finalzinho de jeito, aos 33 minutos, enfim, complicou demais, que era um jogo muito 0 a 0, né? As duas equipes, pra falar a verdade, ninguém fez nada para merecer, um futebol fraquíssimo esses dois times, do Cruzeiro e do América, que assim, o Cruzeiro ainda, depois desse gol, pensei que iria ter algumas mudanças, o Pezzolano, na minha visão, erra a não mudar nada, coloca ali, por exemplo, já depois de ter levado até o segundo que estava impedido, coloca o Daniel Júnior, mas não tem tempo, né, para fazer muita coisa, muita reação. Sai esse 1-0 no placar e o Cruzeiro não consegue fazer nada, tem muita intensidade buscando ali uns cruzamentos e acaba levando, foi bom, né, também de conseguir escanteios e tudo mais, mas nada demais, nada de ofensivo, que o Cruzeiro ia pra frente, vai empatar agora, não, nada disso, acaba levando o segundo, né, com, na minha visão, uma falha terrível do Rafael Cabral, sorte que tava falta, né, realmente não valeu, porque teve uma falta no início da jogada, realmente o Gilberto leva uma mãozada ali no rosto, uma perna aqui em cima, né, embaixo, e em cima teve contato, e realmente foi falta, e o juiz, né, terrível também, não viu esse lance que tava na cara dele, é interessante, ele vai, sei lá, 3 metros dele, ele vê o lance e fala que não foi nada, aí depois passa 5 minutos, sai o gol do América, e ele olha no VAR e fala que foi falta, então até torcedor do América, os jogadores, eu entendo ficar bravo também, juiz terrível esse jogo de hoje, fora que enrolava, muitas faltas, tudo era falta, toda hora caía, e teve esse lance aí também do VAR, que sorte, viu, porque o Rafael Cabral não tem lógica, não tem como você explicar um lance daquele, a bola livre, ele já caindo, a bola, não tinha ninguém na frente dele, o Lucas Oliveira estava do lado, ele bate a mão de alface daquele jeito, ele é destro ainda, sabe, então é realmente muito difícil de entender. Eu quando vi aquele gol ali, eu fiquei de sacanagem, né, fiquei, meu Deus,
O Rafael Cabral, que foi excelente na temporada passada, o Lucas Oliveira com moral, e os dois que foram cruciais, né, para o Cruzeiro perder essa partida, principalmente aí, então fica na conta do Lucas Oliveira? Não considero dessa forma, mas foi o lance ali dele que originou o gol, e também esse do Gilberto que foi falta lá na frente, mas o Rafael Cabral leva um gol bem bobo, na minha opinião. Então assim, o Cruzeiro, se não acordar, é um futebol assim fraquíssimo. É muito diferente do ano passado, que você vê que enfrentava igual o América, nós perdemos, mas porque teve logo no início uma expulsão injusta, o Cruzeiro toda hora jogando bem, atacando, muito diferente desse jogo de hoje. Vejo que precisa de posições para lateral esquerda, tudo bem, eu particularmente acho que o Cruzeiro está esperando o Kaique para jogar nessa função de lateral esquerdo, mas já começa a temporada, vendo que precisa de contratar um jogador. O Marquinhos Cipriano não é atleta para jogar no Cruzeiro. Eu gosto dele, pensei que ele iria dar certo no Cruzeiro, mas não deu. Já testou na Série B do ano passado, tanto o Wesley Gasolina quanto o Marquinhos Cipriano. Não deu certo. Você vai começar a temporada dando chance pro erro? Na lateral direita nem foi tão assim, né? Porque traz o William e o Igor Formiga. Eu acho que o Gasolina pode sair se ele não for jogar de zagueiro. E na lateral esquerda traz quem? O Bilu. Realmente muito difícil de entender. Qualquer crítica aí que tiver em relação ao Ronaldo e a comissão técnica em relação a isso, a não contratar, a ficar improvisando o jogador, eu não critico nada, entendo completamente. Apesar de entender bem os dois lados, nessa eu fui com a torcida. Beleza, você vai esperar o Kaique voltar do Sul-Americano pela seleção, mas você não vai trazer nenhum jogador para atuar nessa função de lateral esquerdo. Vai ficar realmente insistindo no Marquinhos Cipriano, colocar o Matheus Bilu. Por que eu não coloco então o Rafael Bilu, né? Por que eu não coloco então, traz um jogador ali que seria o titular e o Kaique sendo reserva? Não vejo problemas, né, se fosse assim. Mas não, vai ficar aí mais 2, 3, 4 rodadas com essa posição fraquíssima, na minha opinião, e que precisa sim de mais um zagueiro. Reinaldo hoje jogou, desempenho razoável, não é jogador na minha visão para jogar no Cruzeiro, ser o titular de Série A. O Lucas Oliveira, eu acho que sim, tem condições. Vejo que deveria ter chegado do Bruno Valdez, né, que o Cruzeiro aí, o Ronaldo nem culpa ele, nem a comissão, porque tentou, né, fazer isso, mas ele acabou não vindo. Mas deveria ser, né, uma zaga um pouco mais consolidada. Você tira o Eduardo Brock, que na teoria estava sendo errado nos últimos jogos e tudo mais, colocou o Reinaldo, um desempenho razoável dele, mas foi bem também. Aí vai lá o Lucas Oliveira, erra. É muito complicado. A vida de treinador também não é fácil. Se analisar assim, o time também no geral, precisa de algumas peças importantes. Vejo que uma chegada de mais um meio campista não seria ruim. Um ponta, por exemplo, para um segundo tempo. Você tira o Wesley, Bruno Rodrigues. Quem que o Cruzeiro tem para de velocidade? Eu acredito muito que o Stênio voltando do Sul-Americano pode ser uma boa opção. O Kaique, mas vai ficar só isso. Só essas vão ser as opções do Cruzeiro. Tudo bem, terceira rodada. Vejo que está muito calmo. Estadual realmente para fazer teste. Mas o que tiramos de excelente no jogo de hoje? E nos primeiros 3 jogos até aqui da temporada, o Cruzeiro evoluiu, partida contra o Patrocinense para agora contra o América. Qual que é a grande evolução e entrosamento que você vê entre os novos jogadores do Cruzeiro que foram contratados? Eu não vejo absolutamente nada, pouquíssima coisa, sabe, para você tirar. Fora que ainda os jogadores que já estavam no ano passado para cá, foi cair de rendimento nesses primeiros 3 jogos, né? É aquela coisa, eu odeio avaliar em 3 partidas, sendo que os caras foram importantíssimos, Rafael Cabral, Lucas Oliveira, no ano passado. Mas aí você analisa, não tem como, né? Eu tô falando aqui o que tá vivendo no momento, né? Adivinhar daqui 8, 9 meses, que eu acredito que o Cruzeiro vai ficar tranquilamente numa 8ª, 9ª posição da Série A. Mas com o futebol que tem apresentado atualmente, não em relação ao elenco, em si um futebol, o estilo de jogo totalmente diferente do que foi no estadual do ano passado e principalmente na Série B, acho bem difícil pensar até mesmo numa manutenção. Quero saber se você concorda comigo, deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Entenda aí que se você não quiser deixar like porque o Cruzeiro perdeu, mas esse aqui é meu trabalho, é o Cruzeiro News, né? Então você deixa aqui o like que vai me ajudar demais. E amanhã no domingo com notícias para vocês. Os vídeos saindo por volta de 11h15 da manhã, 5 horas da tarde e às 7h15 da noite. E o link da Cerrado Bet aqui também para você começar a apostar, inclusive no próximo jogo do Cruzeiro, tá? Lá você já pode também acionar o bônus para você apostar nesse próximo jogo, terça-feira, no Independência, 9h30 da noite contra o Pouso Alegre. Então até para você apostar lá na Cerrado Bet, tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!